aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai ver 10 mulheres negras que marcaram a história. Lembrando que esse vídeo não tem um top 10, não tem tipo do melhor ao pior nem nada, é simplesmente por um tema de organização, porque obviamente todos foram muito importantes e tiveram sua importância em determinado período histórico no qual elas surgiram. Então vamos lá. Em décimo, né, mas lembrando que todas têm nossa medalhinha de ouro, nós temos Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu em Sacramento, em 14 de março de 1914, e morreu em São Paulo no dia 13 de fevereiro de 77. Foi uma escritora, compositora e poetisa brasileira que ficou conhecida pelo seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi publicado em 1960. Ela foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do nosso país. Ela viveu boa parte da vida dela na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, e sustentava a si mesma e aos seus 3 filhos como catadora de papéis. Em 58, ela tem um diário publicado sob o nome de Quarto de Despejo, com auxílio de um jornalista chamado Aldálio Dantas. O livro ele fez um enorme sucesso e ele chegou a ser traduzido por 14 línguas diferentes. Né? E ela também era compositora e poetisa. E a obra dela permanece como um objeto de diversos estudos, tanto no Brasil quanto no exterior. Depois nós vamos ter Dandara dos Palmares. Na verdade, a história dela envolve muito mistério, porque não tem muita informação se ela é africana ou se ela nasceu no Brasil. Mas se sabe que ela morreu na capitania de Pernambuco no dia 6 de fevereiro de 1694. Ela foi uma guerreira negra do período colonial do Brasil e, após ser presa, ela cometeu suicídio se jogando de uma pedreira para não retornar à condição de escrava. Ela foi esposa de Zumbi dos Palmares e teve com ele 3 filhos. E como eu já disse, quase não tem dados sobre ela ou como ela era ou tudo isso. Ela é descrita como uma heroína, né? Ela dominava a técnica de capoeira, lutou ao lado de vários homens e mulheres nas lutas consequentes, né, dos ataques ao Palmares, e ela teria estabelecido no século XVII, na Serra da Barriga, essa luta justamente porque era a capitania de Pernambuco, cujo acesso era dificultado pela geografia e da vegetação densa da região. E não se sabe se ela nasceu no Brasil ou na África, mas ela teria se juntado ainda menina ao grupo de negros que desafiaram o sistema colonial escravista por quase um século. Ela participava também da elaboração das estratégias e da resistência do quilombo. Também dizem que ela era um ponto principal na ajuda do zumbi, na ajuda ao zumbi em relação a todas as estratégias de batalha que eles montaram naquela época. Depois nós vamos ter Harriet Tubman. A Harriet, ela tem nome de batismo como Araminta Ross. Ela nasceu em março de 1822 e morreu no dia 10 de março de 1913. Foi uma abolicionista e ativista americana. Nascida escravizada, ela escapou e subsequentemente fez 19 missões para resgatar cerca de 300 pessoas escravizadas, incluindo familiares e amigos dela, usando uma rede de ativistas anti-escravatura e abrigos que, na época, foi conhecida como Underground Railroad. Quando estourou a Guerra Civil Americana, ela trabalhou para esse exército da União, que era, né, o anti-escravista, primeiro como cozinheira e enfermeira e depois como batedora armada e espiã. Ela foi a primeira mulher a liderar uma expedição armada na guerra, guiando o ataque do rio Combahee, que liberou mais de 700 escravos. E ela ficou conhecida como Harriet Tubman porque Tubman na língua significa Moisés. E ela nunca deixou nenhum escravo para trás, ela resgatava todo mundo. Então ela era tida assim como uma messias, né? E depois da guerra, ela se aposentou e passou seus dias na propriedade da família, que ela adquiriu em 1859, no estado de Nova York, onde cuidou de seus pais já idosos. Ela atuou no movimento de sufrágio feminino até que a doença o impossibilitou de fazê-lo, que foi quando ela foi internada no asilo para afro-americanos, que ela mesma tinha ajudado a criar anos antes. E depois da sua morte, em 1913, ela se tornou um ícone de coragem e liberdade para os afrodescendentes americanos, né? Depois nós vamos ter Mamie Phipps Clark.
Ela foi uma psicóloga social americana importantíssima para o desenvolvimento da autoconsciência em crianças negras. Ela, junto com o marido dela, idealizou o teste da boneca, que é usado até hoje. Ele serviu para demonstrar como a segregação racial americana e o sistema educacional faziam com que as crianças negras sentissem auto-ódio. O estudo dela não só contestou a segregação social, como também o sistema educacional da época, sendo fundamental para o progresso na luta dos direitos civis estadunidenses. E esse teste é muito famoso, é um teste que eles pegam duas bonecas, uma boneca com a pele branca, uma boneca com a pele negra, e coloca para as crianças para ver quais elas escolheriam e depois fazem perguntas por que você escolheu essa determinada boneca e não a outra. E o teste justamente mostrava que as crianças negras preferiam pegar a boneca com a pele branca porque sentiam uma determinada repulsa pela boneca que representava elas. Depois nós vamos ter Katherine Johnson. Ela ficou bem famosa depois do filme do Estrelas Além do Tempo, que se lançou em 2016, mas ela foi uma matemática, física e cientista espacial norte-americana que fez contribuições fundamentais para a aeronáutica e exploração espacial dos Estados Unidos, em especial nas aplicações de computação da NASA. Ficou conhecido pela precisão da navegação astronômica informatizada e o trabalho de liderança técnica que estendeu por décadas, o cálculo de trajetória, janela de lançamento e retorno de emergência para muitos voos do projeto Mercury, incluindo as primeiras missões da NASA, onde o John Glenn e o Alan Shepard voaram ali na Apollo 11 em 1969. E também a Lua e o trabalho contínuo, por meio desse programa dos ônibus espaciais. E em 2016 ela foi incluída na lista de 100 mulheres mais inspiradoras e influentes da BBC e ela veio a falecer no início do ano passado, no dia 24 de fevereiro de 2020. Depois nós temos Rosa Parks. A Rosa Louise Macaulay, mais conhecida como Rosa Parks, ela nasceu em Tuskegee em 4 de fevereiro de 1913 e morreu em Detroit no dia 24 de outubro de 2005. Ela foi uma ativista negra norte-americana, símbolo do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ela ficou famosa no dia 1º de dezembro de 55, após ela ter se recusado diretamente a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim de movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista nos Estados Unidos. Nixon, Joe Ann Robinson e outros ativistas dos direitos civis decidiram usar o caso de Parks para chamar a atenção ao público para encerrar a segregação racial nos Estados Unidos. 3 dias depois do evento, dia 4 de dezembro, foi convocado o boicote dos ônibus de Montgomery. E nos eventos que se seguiram, alguns líderes religiosos ativistas se destacaram, como os reverendos Ralph Abernathy e o Martin Luther King Jr., que dá pra gente ver aí atrás dela na foto. E mais de 40 mil usuários negros do ônibus da cidade e arredores prosseguiram com o boicote por 381 dias. E em 1956, a Suprema Corte Americana, então, julgou inconstitucional a segregação racial em transportes públicos. Depois nós temos Janelle Comissanin. Ela foi a primeira mulher negra a conquistar o título de Miss Universo após 25 anos de existência do concurso em 1977. A sua vitória fez a plateia aplaudir a cerimônia de pé e algumas pessoas choraram de emoção. E durante seu reinado, ela foi uma árdua defensora dos direitos dos negros e da paz mundial. Ela foi condecorada com a Cruz da Trindade, a maior honraria de Trindade e Tobago, sua cidade natal, pelo seu trabalho em promover a imagem do país internacionalmente. E também 3 selos foram emitidos pelo governo em sua homenagem. Foi um momento histórico. Depois dessa vitória, a próxima negra que fosse ganhar o Miss Universo seria também, se eu não me engano, uns 30 anos depois. Mas foi bem marcante. Depois nós temos Mae Jemison. A Mae Carol Jemison é uma médica, engenheira e ex-astronauta estadunidense. Ela foi a primeira mulher negra a ir para o espaço, quando serviu como especialista de missão a bordo do ônibus espacial Endeavour. Jemison se uniu ao grupo de astronautas da NASA em 1987 e serviu na missão STS-47, na qual orbitou a Terra dos dias 12 a 20 de setembro de 1992, o que equivale, se eu não me engano, a mais de 190 horas no espaço. Depois nós temos Hubby Breeds. A Hubby New Breeds Hall, que nasceu no dia 8 de setembro de 1954 e ainda está viva, é uma ativista estadunidense conhecida por ser a primeira criança negra a estudar em uma escola primária caucasiana em Louisiana durante o século XX.
ela frequentou a escola elementar William Frantz. Assim que a Bridges entrou na escola, os pais brancos tiraram seus filhos de lá. Mas como que foi a história? Por que ela foi matriculada nessa escola? A história é que os pais dela, assim como alguns outros pais, se não me engano de 6 crianças, tiveram que se mudar para esse estado, onde só tinham escolas de brancos, né? Onde só tinham escolas particulares de branco, coisas assim. Mas por conta de se não me engano, alguma lei de contra a segregação e tudo isso, essas crianças foram dadas a oportunidade de estudar nessas escolas de branco. E essas 6 crianças acabaram que foram divididas para ir em diferentes escolas. Então, eles tentaram dividir em parzinhos, então 2 crianças foram juntas, as outras 2 juntas, mas ela foi uma das crianças que acabou indo para uma escola sozinha. Então, no dia que ela entrou na escola, e os pais dela também falaram que seria importante eles darem esse passo, que permitir com que ela fosse, porque eles precisavam fazer essa mudança acontecer, né? Então, assim que ela entrou na escola, os pais brancos tiraram todos os filhos de lá e os professores se recusaram a ensinar enquanto ela ainda estivesse matriculada. Apenas Barbara Henry, de Boston, Massachusetts, concordou em ensinar a Ruby e por mais de 1 ano ela ensinou ela sozinha, como se estivesse dando aula para a classe inteira. Naquele primeiro dia, ela passou o dia inteiro no escritório do diretor, porque o caos da escola impediu que ela entrasse na sala de aula. Até o segundo dia. No segundo dia, um estudante branco quebrou o boicote e entrou na escola, quando um metodista de 34 anos levou a filha no meio da multidão revoltado, dizendo que ela queria ter o privilégio de levar a filha dela para a escola. Poucos dias depois, então, outros pais brancos começaram a trazer os filhos e os protestos começaram a diminuir. E todas as manhãs, quando a Bridges caminhava para a escola, uma mulher ameaçava envenenar ela. E por causa disso, 4 delegados do US Marshals foram enviados pelo presidente, que estava supervisionando a segurança dela, permitindo então que ela comesse apenas alimentos da sua casa, que são esses 4 rapazes que a gente está vendo aí no fundo da foto. A família dela sofreu perseguições por decisão de mandá-la para essa escola. O pai dela perdeu o emprego e a mercearia onde eles compravam comida não deixava mais eles irem lá. Os avós dela também perderam a terra em Mississippi que eles tinham, mas ao mesmo tempo ela observou, a mãe dela, que muitos outros da comunidade, tanto branco como negros, mostravam apoio de diferentes maneiras. Algumas famílias brancas continuaram a mandar os filhos para a escola, apesar dos protestos, e um vizinho arrumou um novo emprego para o pai dela. E as pessoas locais também vigiavam a casa e andavam atrás dos carros da Polícia Federal durante as viagens para a escola. E aqui está uma foto da professora e dela no início e atualmente. E por fim nós temos Ruth Pinto de Souza, nascida no Rio de Janeiro no dia 12 de maio de 1921 e morreu no Rio de Janeiro também no dia 28 de julho de 2019. Ela foi uma atriz brasileira, foi a primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela, a primeira dama negra do teatro, do cinema e da televisão do Brasil, e foi a primeira artista nascida no país a ser indicada a um prêmio de melhor atriz no Festival Internacional de Cinema pelo seu trabalho em Sim a Moça no Festival de Veneza de 1954. Ela nasceu no subúrbio carioca, no bairro de Engenho de Dentro. Até os 9 anos de idade, ela viveu numa fazenda de Minas, mas como o pai dela morreu, ela e a mãe tiveram que voltar a morar no Rio de Janeiro, em uma vila do bairro de Copacabana. Ela então se interessou pelo teatro e em 1945 ingressou no Teatro Experimental do Negro, que era liderado por Abdias do Nascimento. Ela abriu caminho então para os artistas negros do Brasil, né, Abdias, então tendo participado ao lado de outras mulheres negras e também do primeiro grupo de teatro negro a subir ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro com a peça O Imperador Jones, de Eugênio O'Neill. Em 1959, ela viveu outro momento especial no palco ao protagonizar a Oração para uma Negra de William Faulkner, com Lícia e Sérgio Cardoso no Teatro Bela Vista, em São Paulo. Em 1948, ela ganhou uma bolsa de estudos da Fundação Rockefeller, passando 1 ano nos Estados Unidos estudando na Universidade de Howard e na Academia Nacional do Teatro. No mesmo ano, ela estreou no cinema no filme Terra Violenta, baseada no romance Terras do Sem Fim, do Jorge Amado, e participou de inúmeras outras produções, tais como Falta Alguém no Manicômio, Também Somos Irmãos, Ângela, A Terra é Sempre Terra, e em 1953 ela conquistou reconhecimento nacional por sua participação em Sim a Moça, o que impulsionou sua carreira como atriz cinematográfica.
Na década de 50, ela começa a participar de radionovelas e a atuar nos teleteatros da TV Tupi e em teatros. Por sua atuação em 1959 na peça Oração para uma Negra, de William Faulkner, ela recebeu os principais prêmios da temporada. E na década seguinte, alcança sucesso na televisão com a telenovela A Deusa Vencida, de Ivane Ribeiro, na TV Excelsior. Em 1968, então, ela integrou o elenco da Rede Globo e em 69 ela se torna a primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela, A Cabana do Pai Tomás. Em 2016, ela foi homenageada no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. No Carnaval Carioca de 2019, ela também foi homenageada pela Escola de Samba Acadêmico de Santa Cruz com o enredo Ruth de Souza, Senhora da Liberdade e Abrasada sobre Nós. Ela morreu, então, no dia 28 de julho de 2019, aos 98 anos, e ela quando ela estava internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Copadó, em Copacabana, na zona sul do Rio, tratando uma pneumonia. E é isso, pessoal. Essas foram algumas das mulheres negras que marcaram a nossa história. Se vocês quiserem ver uma parte 2 desse vídeo, é só deixar o seu like, escrever no comentário quem vocês querem no próximo vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo para alguém que você gosta e a gente se vê no próximo Lista 10.